Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daquele que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos obstinados. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz,
não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Amém? Para refletir. Israel já habitava em Canaã, mas não havia cumprido por completo a ordem do Senhor de expulsar todos os cananeus. Insistiram em compartilhar da herança do Senhor com os espoliadores. E, na reincidência dos filhos de Israel em não dar ouvidos à voz de Deus, se tornavam piores do que seus pais. Pela negligência quanto à religião do lar, surgiu uma geração de fundamento arenoso. A falha na instrução e edificação espiritual dos filhos custou o alto preço de uma nação constantemente perseguida e oprimida pelos povos inimigos. Em sua grande misericórdia, Deus suscitou juízes a fim de livrar o povo das mãos de seus opressores. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Logo se desviaram do caminho, seguindo após outros deuses. Eles provocaram o Senhor à ira e deixaram o Senhor. O deserto e a guerra ensinaram aos pais os percalços da vida e a dependerem de Deus. Em contrapartida, a prosperidade e a tranquilidade de Canaã foram mal administradas por aqueles que deveriam ensinar, por preceito e por exemplo, que só há vida e felicidade em conhecer e servir a Deus. Todavia, àquelas gerações foi concedida graça sobre graça, pois o Senhor se compadecia deles até ante os seus gemidos. E não havia desculpa para justificar a iniquidade, porque fazia Israel o que era mal perante o Senhor. Ainda que seus pais não lhes tenham ensinado o temor do Senhor, Deus estava disposto a ensiná-los. Desde a entrada do pecado no mundo, o homem tem revelado a natureza de acusação, sempre transferindo a culpa a terceiros. Cristo, porém, afirmou: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Lucas 16:15. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Sobreviria juízo sobre o povo por causa de sua desobediência. Por vezes, Deus permite que estejamos cercados por inimigos para colocar à prova nossa fé e obediência. Não era plano do Senhor que Israel sofresse grande aperto. Ele bem sabia que o povo se desviaria de sua vontade, mas também que surgiria servos fiéis em meio à infidelidade. Que é isso que fizestes? É uma pergunta que ecoa até nós hoje. Jesus geralmente respondia as perguntas que eles faziam com outra pergunta. Ele não nos dá simplesmente a resposta, mas a oportunidade de refletir, porque o coração do justo medita o que há de responder. Provérbios 15:28. A resposta de Israel foi levantar a voz e chorar, e esta geração que se arrependeu serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. Aquela geração de Israel se foi e surgiu outra que não conhecia o Senhor. Infelizmente, ela se foi sem deixar a próxima influência de sua fidelidade. Que tremenda obra Deus confiou aos pais em instruir seus filhos. Quando esta obra é considerada em toda a sua importância,
e é operada por pais diligentes e tementes a Deus, anjos são comissionados para ajudá-los. Temos um desafio imenso em meio a uma geração que não conhece a Deus, mas Ele suscitou o anjo do Senhor para estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Se dermos ouvidos às palavras de Jesus e buscarmos cumpri-las, certamente as nossas últimas palavras nesta terra serão: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Isaías 8:18. Amém?